Em aulas passadas foi visto que a matéria possui 3 estados diferentes de se organizar: sólido, líquido e vapor, ou gasoso. Na aula de hoje, estudaremos a fundo um desses estados de organização da matéria, que no caso vai ser o de gás. Mais especificamente, trataremos de um gás específico, um gás cujas moléculas não interagem entre si por meio de forças eletromagnéticas, ou seja, é um gás ideal, um gás que as moléculas só vão interagir entre si por meio de colisões, como visto no primeiro ano do ensino médio, a matéria de colisões perfeitamente elásticas. Como tudo na física, para estudar um fenômeno físico, deve haver uma modelagem matemática, ou seja, premissas das quais a gente vai extrair nossas equações matemáticas e desenvolver a nossa teoria física. A nossa modelagem do gás perfeito será da seguinte forma: cada molécula de gás vai ser considerada uma esfera microscópica idêntica, ou seja, todos os fenômenos que serão estudados que dizem respeito às moléculas de gás, as moléculas vão ser tratadas como esferas perfeitamente esféricas, idênticas, e que não vão interagir entre si além da pura colisão física. Ou seja, as esferas não vão se atrair nem se repulsar por meio de forças eletromagnéticas. Tendo as premissas, quais serão as grandezas que vão dimensionar as características físicas do nosso gás perfeito, que a gente vai estudar nessa aula e nas próximas aulas? A primeira grandeza que a gente vai definir diz respeito justamente à quantidade de moléculas do gás, ou seja, vai ser o número de mols do gás. Foi visto na química o que é o número de mols, ou seja, é o número de moléculas dividido pelo número de Avogadro. Essa razão a gente vai denominar como número de mols do nosso composto, da nossa substância, assim como é visto na química. E essa razão vai equivaler à massa dividida pela molaridade do gás, ou seja, a gente vai saber esse número aqui da química, a molaridade, que é um número que vai dividir a massa do nosso gás e que vai nos retornar justamente o número de mols do gás. Portanto, essa grandeza vai nos definir, no nosso estudo do gás perfeito, quantas moléculas se encontram no nosso gás aqui estudado. Outra grandeza que vai nos ajudar nesse estudo vai ser a grandeza de volume ocupado. Ou seja, é o volume que o gás vai ocupar. A gente sabe que o gás ocupa todo o volume do recipiente que ele se encontra. Por exemplo, nesse cubo aqui, esquematizado no quadro, de lado L, a gente sabe que o nosso volume ocupado V vai ser igual a L ao cubo. E qual vai ser a dimensão desse volume? Pode ser metros cúbicos, pode ser litros. Dimensão de volume, assim como é medido água, por exemplo. Só que a gente vai usar aqui no conceito no âmbito de gás perfeito. Outra dimensão que vai nos ajudar nesse estudo vai ser a de pressão, ou seja, as colisões médias das esferas aqui consideradas, das moléculas, nas paredes do recipiente, vai causar uma força associada a uma superfície do recipiente que aprisiona o nosso gás. A razão força por área, ou seja, a força que as moléculas vão exercer durante suas colisões numa parede do recipiente de área A, vai receber o nome de pressão. Pressão que vai ser força por unidade de área. Ou seja, a dimensão de pressão vai ser a dimensão de força dividido pela dimensão de área, que a gente pode definir como atmosferas, Pascal, ou newtons por metro cúbico, normal. E agora, a última grandeza que a gente vai tratar aqui nessa aula, que vai nos ajudar nesse estudo, vai ser a de temperatura. Grandeza já vista em aulas anteriores, só que nesse caso com uma particularidade. A grandeza que a gente vai trabalhar no estudo de gases perfeitos, para fim de simplificar o nosso aparato matemático, vão ser apenas grandezas, escalas termométricas absolutas, ou seja, que não vão assumir, em hipótese alguma, valores negativos. No caso que a gente vai tratar e que o Brasil usa, e grande parte do mundo usa, vai ser a escala Kelvin, a escala absoluta de temperatura. Bom, nessa aula a gente pode concluir então que o estado gasoso da matéria vai ser o estado estudado agora nas próximas aulas e que a gente define uma modelagem matemática para ele, e com essa modelagem matemática e usando as dimensões definidas aqui na aula, a gente vai dar prosseguimento para o estudo físico das propriedades que um gás ideal tem. Até a próxima.